A depressão é um fenômeno clínico, que vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Pode acontecer com qualquer um. Não existe cura relâmpago e mexe com a família inteira. É assim com muitos problemas de saúde. Mas a sociedade não aprendeu a respeitar as doenças da mente como respeita as do corpo. Quer ver? Você diria para alguém com febre alta deixar de ser preguiçoso e sair da cama? As coisas que me deixavam cada vez mais para baixo era: você não vai levantar dessa cama? Olha, tem coisa para fazer em casa. Seus filhos precisam de você. Você pensaria que uma pessoa com a perna quebrada só não corre porque está faltando força de vontade? As pessoas não entendem muito a questão de você ficar triste sem motivo. E para um amigo que vomitasse sem parar e recusasse mais uma vez seu convite para sair, você diria: para de frescura, tanta gente com problema pior que o seu? Minha mãe, ela é a defensora número 1 que depressão é frescura. A minha mãe e meu irmão. Frescura é doença de gente rica. Eles não tinham a menor noção. É claro que ninguém fala por mal. É que a dor física é bem mais fácil de entender. Para acabar com o preconceito que ainda existe contra a depressão, só uma arma é realmente eficaz: a informação. Hoje minha mãe e meu irmão respeitam muito mais a depressão. A pior coisa é quando você entra no quarto e tá olhando pro teto. O que o teto tá te dizendo? A doença tá lá, a voz tá lá falando com ela. Então, a dificuldade é essa. É você entender que, não, ela não vai hoje sair do quarto. Gabriele tem 19 anos e desde os 13 convive com crises de depressão. Você simplesmente não vê mais, prazer na vida. Eu ia na aula e começava a chorar, eu não sabia porque eu estava chorando. E acho que isso é angustiante porque você não sabe o motivo. E se você não sabe o motivo, como é que você vai resolver? De cada 5 adolescentes, 1 terá depressão. A incidência é alta. Agora preste atenção. Muitos pais ficam confusos com a doença. Acham que a tristeza e o isolamento são fases passageiras, coisas da idade. Desinteresse por tudo. Tristeza profunda por mais de 2 semanas. Mudanças bruscas no apetite e no rendimento escolar. Autoestima baixa. E o afastamento do convívio com os amigos e os familiares são sinais de alerta. É preciso buscar ajuda. Uma depressão que seja muito leve, esse indivíduo não necessariamente precisa tomar antidepressivo. Infelizmente, esse não era o caso da Gabi. O comportamento, o isolamento, a dificuldade de sair da cama. Eu tinha uns 15, 16 anos quando eu tive os primeiros sintomas. E eu ficava muito presa no quarto, muito sozinha no quarto. Poucos anos depois, com a dificuldade de se firmar na carreira, a depressão também chegou forte para Paula Fernandes. Primeiro, ela tinha desistido de cantar e tinha guardado o violão. Ela não tinha vontade de fazer nada, nem de comer, nem de sair, nem de nada. Muito duro para a mãe ver uma filha nesse estado. Agora, imagine quando é a mãe que está doente e ela tem uma bebê recém-nascida para cuidar. E as pessoas falavam: mas sua filha, ela precisa de você. Eu tinha certeza que ela não precisava de mim. Que qualquer pessoa ia ser mãe melhor para ela do que eu era. No Brasil, de cada 4 mães, 1 é vítima de depressão pós-parto. A pequena Estela já tinha 4 meses quando o Vitor percebeu a gravidade do sofrimento da esposa. Encontrei ela deitada no chão do quarto da Estela, chorando bastante. Não é só falando de tristeza, foi falando de não ter mais vontade de viver. E isso é difícil você ouvir.
Bom dar até uma respirada, porque não é fácil. Eu tenho que trabalhar, estou ali atendendo, mas automaticamente minha cabeça está em casa, como que está lá. Meia palmito e meia 4 berinjela. Ok, fica à vontade. Tem hora que você se perde um pouquinho, leva até a bronca do chefe de vez em quando. Peterson só conseguiu sossegar depois que levou a mulher para um atendimento psiquiátrico pelo SUS. Bom dia, doutor. Tudo bem? Vanessa foi encaminhada a um CAPS, um centro de assistência psicossocial, e foi imediatamente afastada do trabalho. Eu não tinha condições nenhuma de enfrentar meu dia a dia mais. Existem hoje 2.592 CAPs no Brasil. E pelo menos 14 milhões de brasileiros com transtorno mental precisando de atendimento. A conta não fecha. Tem determinadas medicações que são realmente difíceis, que a gente tem até que comprar. Psiquiatra eu não consigo marcar com facilidade. Aí eu passo de 3 em 3 meses por falta de profissionais. No caso da Vanessa, falta psicólogo. É uma coisa que deixa a desejar, né? Porque a psicologia, ela tem um peso muito grande para a gente se curar da depressão. Nós temos um problema que aconteceu no município, que foi a exoneração de 3 profissionais e a aposentadoria de 1. São 4 profissionais a menos para atender essa demanda. Então aumentou muito. O tempo de espera está variando entre 3 ou 4 meses. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Saúde informou por nota que cabe aos municípios e estados decidir quais serviços serão oferecidos com a verba recebida do governo federal e que no começo do ano que vem está previsto um censo nacional para avaliar a qualidade de toda a rede de atendimento psicossocial. Não existe exame de sangue ou de imagem que comprove a depressão. O diagnóstico é clínico. Se a doença se mostrar leve, geralmente a psicoterapia dá conta do recado. Mas com os casos moderados ou graves não se brinca. Para eles foram criados os antidepressivos. Nós temos 20 a 30 compostos diferentes, então hoje dá para individualizar um tratamento de acordo com as características do paciente. A missão da maior parte desses medicamentos é melhorar a comunicação entre os neurônios, as células do cérebro, para que volte a existir uma quantidade adequada de substâncias químicas que geram bem-estar, como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Os antidepressivos prolongam a ação dessas substâncias na sinapse, que é justamente o espaço por onde os impulsos nervosos são transmitidos de um neurônio para outro. A resposta não é imediata, não é? Como é que costuma ser a ação dessas drogas? É muito importante que o paciente saiba disso. Ele pode demorar algumas semanas até se sentir melhor. Não é possível, o senhor me deu o remédio errado. E ele falava, esse é o melhor remédio do mercado. Ele vai funcionar. Eu tenho pacientes que não saíam da cama e depois foram dançar o conga. Eu perguntava à minha mãe o tempo inteiro, mãe, vou melhorar? Mãe, vou melhorar? Mãe, por que eu não estou sentindo isso? Os medicamentos do psiquiatra são aqueles que mais têm estigma. É muito comum que o indivíduo tenha o receio de se tornar dependente do remédio e ele diga assim, mas ô Paulo, eu vou ficar prisioneiro desse remédio? O que o remédio vai fazer é exatamente o oposto, ele vai lhe libertar de uma prisão da qual você não consegue sair sozinho. No começo são só dias ruins. Aí depois tem um dia bom, alguns dias ruins. 2 dias bons, alguns dias ruins. Isso é real mesmo, isso acontece. E aí quando você percebe, você teve 4 dias bons e um dia ruim. E aí de repente eu olhava, eu acordei um dia e arrumei a cama. Tem muita gente que começa a tomar o antidepressivo, em poucas semanas já se sente melhor e aí faz o quê? Larga a medicação por conta própria. É um erro. Atrapalha a recuperação
e leva a crises mais graves de depressão. Não faça isso. Existe um protocolo para você tratar a depressão. Normalmente você não trata isso menos de 6 meses. Para Paula Fernandes, foram 3 anos de terapia e medicamentos até que um belo dia veio o pedido. Sou pássaro de fogo. Mãe, eu quero voltar a cantar. Você me ajuda? Eu tomo medicamento, eu vou no psicólogo. Fazer alguma atividade física é difícil. E você não quer fazer nada. Mas eu me sinto muito melhor quando eu faço assim a longo prazo. Faz muita diferença. Terapia, remédio, exercício e autoobservação, que é fundamental. Sérgio tem depressão crônica há mais de 20 anos. O tratamento nesses casos é para a vida toda, como no diabetes e na pressão alta. É muito importante você começar a compreender que toda crise tem um princípio. Com o tempo, eu fui percebendo que um dos fatores que era detonador de crises eram as tentativas de relacionamento a 2. Relacionamento não é para mim. A energia que eu tenho é suficiente para eu ser o pai que eu sou, o amigo que eu sou, o profissional que eu sou. Da ex-mulher, Sérgio descobriu que podia ser um grande amigo. E ele não perde um futebol que termine em chope com o pessoal das antigas. Pelo menos ele me demonstra estar feliz assim. A Gabi teve que trocar de medicação algumas vezes até começar a se sentir bem. Hoje vai animada para a faculdade e a depressão deixou de ser um assunto problema. Mas a vida social, por enquanto, não é a praia dela. Eu gosto de ficar sozinha. Pra mim, assim, estar com muita gente é uma coisa que gasta um pouco da minha energia, assim. Meu grande medo é ela também passar a vida triste. Ela não aproveitar a vida dela. Eu acho que existe um ciclo na vida que é conhecer, aceitar e amar. E começa por você, de você se conhecer, se aceitar e se amar. Quando eu estava no meu pior momento, era como se eu não existisse mais, como se eu tivesse ficado lá para trás. E hoje eu sinto a Vanessa de volta. Isso é muito bom para mim. Depois de 3 meses de licença, Vanessa foi liberada pelo psiquiatra para retornar ao trabalho. Limpa a língua como se fosse um tapete. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo mesmo. O prazer de trabalhar. Estou muito feliz de estar onde eu estou. E hoje eu olho pra ela e eu falo, gente, eu sou a melhor mãe do mundo! Do mundo! Eu sou a melhor mãe que existe, não tem coisa melhor pra essa menina do que eu. Domingo que vem vamos mostrar que depressão que não melhora pode esconder um transtorno muito mais comum do que se imagina. A maior parte dos pacientes com transtorno bipolar iniciam a sua doença com depressão. E você vai saber o que fazer para evitar que uma pessoa em crise cometa um ato extremo. Ainda bem que eu tenho força para estar aqui, sabe?